Se você já começou a desenvolver um projeto, aí no meio do caminho você para e pensa, peraí, o que eu estava fazendo mesmo? Fica completamente perdido. Saiba que você pode estar negligenciando ou pulando uma etapa muito importante do desenvolvimento, que é justamente a análise de requisitos. Sem essa etapa fundamental, é como que se você fosse construir uma casa sem ter a planta da casa. Você pode até empilhar alguns tijolos, mas muito provavelmente essas paredes não vão se encaixar e o seu cliente vai ficar muito irritado. É como se você criasse um código perfeito, pode ser o melhor código do mundo, mas que ele não resolve problema nenhum. Você já ouviu falar que desenvolvedores não só escrevem código, que a gente faz muito além disso quando a gente pensa em desenvolvimento de software e resolução de problemas? Pois é, a análise de requisitos é uma etapa fundamental. Então hoje eu vou descomplicar a análise de requisitos. A gente vai entender como fazer uma boa análise de requisitos e eu vou te dar algumas dicas avançadas para levar isso para outro nível. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal de tecnologia que tem muita informação para você que está começando na programação, para você que já está na programação aí há algum tempo. Eu sempre compartilho conhecimentos aqui, sempre gravo vídeos para ajudar você nessa jornada. Se você já é raiz do canal, tenho certeza que já deixou aquele like e o comentário e eu quero que você responda uma pergunta para mim. Já aconteceu de você estar justamente num projeto e você está completamente perdido ou você ter desenvolvido uma solução que depois teve um trabalho muito grande porque não era aquilo que deveria ser desenvolvido? Não deixe de comentar, que seu comentário é muito importante para mim. É muito comum quando a gente está começando na programação, né, quando a gente vai encontrar o nosso emprego de estágio ali ou nosso primeiro emprego como júnior, que a gente receba as tasks já refinadas. Então você vai pegar uma task lá para fazer, ela já vai ter toda a especificação técnica do que você precisa fazer, teoricamente, já quebrada certinho. Então alguém precisou analisar os requisitos daquele problema, entender o que precisava ser feito e quebrar isso em etapas, né, em passos executáveis com informações técnicas para quem fosse puxar a tarefa. Nem sempre você vai ter essa oportunidade de fazer isso, mas essa é uma habilidade muito importante para você exercitar desde já como iniciante. Até porque, né, esse mundo perfeito de tarefas refinadas, nem sempre ele existe e muitas vezes você que vai precisar ir atrás e refinar essas tarefas. Então, saber fazer as perguntas certas é muito importante. E o que é uma análise de requisitos? É uma etapa fundamental onde você entende quais são os requisitos do projeto. O que esse projeto precisa ter, o que esse projeto não precisa ter, quais são ali as variáveis ali para que você consiga estruturar a sua solução. Imagina como se você fosse um detetive. Você está tentando resolver um caso, só que você tem informações muito vagas sobre esse caso. Você não sabe exatamente o que aconteceu ali. O que você vai fazer como detetive? Você vai fazer perguntas. Poxa, mas você estava lá tal dia e tal informação você tem, você vai coletando essas pistas para que você consiga resolver o problema ou para que você visualize e entenda o que aconteceu ali. A mesma coisa é um programador. Quando a gente tem um problema para resolver, você precisa entender profundamente esse problema, todos os aspectos desse problema, para identificar a necessidade real. Então, nessa análise, você vai extrair informações, analisar informações para poder identificar os requisitos ali, o que precisa ser feito para resolver aquele problema, qual que é a expectativa em torno daquela solução que vai ser desenvolvida, né? Principalmente como que a gente pode definir essa solução como completa, porque se você não sabe exatamente o que você está fazendo, você não sabe quando que você terminou aquilo, né? Você não sabe se você realmente atingiu o objetivo. Então, a extração desses requisitos te ajuda justamente a entender detalhadamente a especificação técnica de tudo que precisa ser feito para atingir esse objetivo, no caso, para resolver um problema aí com a programação. E por que isso é tão importante? Imagina só que você abriu uma confeitaria e alguém falou assim, Carol, eu quero um bolo de aniversário. Você, beleza, vou fazer o melhor bolo que eu puder. E você dedica, faz o melhor bolo, um bolo bonito. Aí chega lá, a pessoa vai comer o bolo e ela fala, poxa, Carol, mas é porque eu era alérgica a chocolate. Então não podia ter chocolate. Putz, mas essa informação muda tudo. Imagina você construir um software inteiro, o trabalho que não vai dar, sem você fazer as perguntas certas. O que eu deveria ter feito antes de fazer o bolo? Ah, você tem alergia a alguma coisa? Você tem alguma preferência de sabor? Se eu não perguntar nada e já começar fazendo só com a mínima informação que eu tenho, muito provavelmente eu vou errar na solução que eu estou implementando. A mesma coisa acontece quando você está fazendo uma entrevista técnica para programador. O entrevistador ali, muitas vezes, ele te
dá só um pedacinho da informação, porque ele espera que você exercite essa capacidade de analisar os requisitos, então que você faça as perguntas certas, que você pergunte, poxa, e como que eu vou guardar esses dados? Qual que seria o retorno esperado para essa implementação que você está me pedindo? Qual que é o formato do dado que você quer? Para que você especifique de uma forma detalhada para que você seja assertivo na sua resposta. Então, até nesse sentido, quando você faz uma entrevista de emprego para programador, eles estão testando a sua capacidade analítica de análise de requisitos, principalmente para que você entenda o problema. E esse é um ponto muito importante até nesse momento que a gente está hoje, onde a gente fala de inteligência artificial. Então, um desenvolvedor, ele tem mais do que nunca o papel importante de ser essa figura de entender o problema na sua posição humana e no seu entendimento que você tem ali do seu mundo, né? Que te torna único nesse sentido. Escrever código por escrever código, a gente sabe que a gente tem geradores de código e tudo mais, e cada vez mais a nossa profissão, ela vai se transformando nesse sentido. Então, cada vez menos você vai precisar ficar ali horas e horas codando para resolver o problema. E aí, nesse processo, outras skills vão ter um peso muito maior para quem trabalha com desenvolvimento de software. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a nossa profissão, ela tá se transformando. Não tô falando aqui que os programadores vão ser substituídos, mas tô falando que com as ferramentas que nos ajudam a automatizar alguns processos, a gente vai ter mais tempo para dedicar para outras coisas que são muito importantes durante o desenvolvimento, assim como na área de requisitos. Vou dar um exemplo mais real aqui da programação. Vamos supor que você tenha um cliente, você é um freelancer e o cliente fala assim, eu quero um e-commerce para vender ali as roupas da minha loja. Beleza, você vai lá e cria o e-commerce com um painelzinho, com um back-office bonitinho lá, ou você usa uma plataforma pronta ali, um e-commerce da vida, e entrega o e-commerce para o seu cliente. Aí ele vai falar assim, poxa, legal, né? Mas eu não queria desse jeito, eu queria já integrado com o sistema da minha loja, porque eu não quero recadastrar os produtos de novo. E eu quero um estoque ali sincronizado, né? Eu não quero dois estoques diferentes na minha loja virtual e na minha loja física. Poxa, é um requisito ali, uma informação que você não extraiu e que faz toda a diferença durante o desenvolvimento. Até nesse sentido, dependendo da informação, isso influencia até na tecnologia que você vai utilizar para resolver aquele problema. De repente você tem alguma impossibilidade, você tem alguma restrição, né? Por exemplo, você tem que desenvolver essa solução para suportar milhares e milhares de usuários. É um cenário diferente do que você desenvolver uma solução que não vai ter esse pico de acessos ali. Isso com certeza deve influenciar na sua tomada de decisão, na arquitetura do sistema, porque é uma informação importante. Então, a análise de requisitos, ela é fundamental para você ter uma construção de software efetiva. Ela vai te ajudar a ser assertivo na resolução de problemas, vai te ajudar a evitar desenvolver funcionalidades que não precisavam ser desenvolvidas, vai evitar bugs, principalmente comportamentos inesperados e retrabalho, né? Você tem que refazer um projeto porque no fim das contas não era o que o cliente queria. Inclusive, eu falo bastante sobre isso nas minhas orientações para você que é freelancer, tá? Fazer uma boa análise de requisitos para que você ali esteja sincronizado com o cliente em relação às expectativas, até para se proteger em relação ao escopo do projeto. Então, o que eu gostava de fazer como freelancer eu fazia análise de requisitos, pegava a assinatura do cliente, porque a partir do momento que ele assinou, o escopo do projeto é esse. Então, tendo um escopo técnico definido, fica muito mais fácil você manejar nesse sentido de entender o que faz parte do escopo, o que é alteração, que poderia ser ali, digamos assim, uma cláusula, uma extensão desse contrato. Se não, meu amigo, você pode cair numa cilada de ter projetos que nunca acabam. Isso já aconteceu comigo. Essa questão de ter a análise assinada ali foi uma coisa que eu identifiquei ao longo da minha carreira freelancer e que fez muita diferença, com certeza. Ano novo, novas metas. Esse é o momento ideal para você planejar sua carreira e investir nela também. Já pensou em começar o ano com tudo que você precisa para ser um desenvolvedor mobile de sucesso? É isso que você vai encontrar na Backfront Plus para começar o seu ano com o pé direito. Na Backfront Plus você encontra mais de 15 cursos sobre iOS e Android, desde formações completas até cursos mais específicos sobre arquitetura, CI/CD, inclusive um novíssimo curso que eles lançaram sobre Swift UI, que é incrível, ideal para você que quer dominar o ecossistema da Apple com esse framework tão poderoso. O melhor é que assinando a Backfront Plus você também tem acesso a todos os cursos que ainda serão lançados na plataforma e eles lançam conteúdos toda semana. Lá você vai encontrar uma plataforma super bem estruturada e você pode estudar no seu ritmo, que é muito legal. Com certeza esse é o melhor investimento para quem quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativos. E eu nem preciso falar que todos os conteúdos lá são feitos por especialistas na área, coisa que você não vai encontrar em outro lugar. E se você tem interesse em assinar a Backfront Plus, aqui na descrição do vídeo você encontra um link especial e um cupom de desconto para garantir 10% de desconto na sua assinatura. Não deixe de aproveitar e comece o ano com o pé direito. Então, qual que é o primeiro ponto de fazer uma boa análise? É entender o problema e fazer as perguntas certas. Primeiramente,
qual que é o problema que eu estou tentando resolver? Qual que é a dor? Pode ser da perspectiva do cliente, por exemplo. Eu tenho uma dor. No caso da loja, eu não consigo vender online. Beleza, estou tentando resolver essa dor do cliente. Ou ele quer atingir um público maior, digamos assim, na internet. Então, ele tem essa dor específica. Agora, o que você espera que o sistema faça? Aí ele pode falar, eu espero que eu possa colocar os meus produtos e vender na internet. Então, eu não só quero uma vitrine, mas as pessoas têm que ter um meio de pagamento para pagar. E aí você já subentende que tem outros requisitos ali, que você não vai só pagar, mas você vai ter que ter controle de estoque e tudo mais. Entende como uma pergunta simples vai puxando as outras coisas? E outro ponto é, existe alguma restrição? Essa foi a pergunta que não foi feita anteriormente. No caso, o cliente falaria, sim, eu tenho uma restrição, eu não quero um sistema que eu tenha que cadastrar os meus produtos 2 vezes, então eu quero aproveitar e ter ele integrado ali com o meu sistema atual. Essas 3 perguntinhas aqui são a base, né? Você entender o problema real, você entender a expectativa a respeito do que está sendo desenvolvido e principalmente se tem alguma restrição, alguma especificação que vai impactar na sua tomada de decisão. Depois que você entende quais são os requisitos principais, é hora de você priorizar, né, o que realmente é importante para o desenvolvimento daquele projeto. Então, nem tudo que é requisito que seja fundamental para a existência daquela solução. Tem coisas que você vai entender que são adicionais ali, que são must to have, poderia ter, seria interessante que tivesse, mas não é essencial para resolver o problema core, o problema fundamental ali que você está tentando resolver. Isso é muito legal, porque ter essa capacidade de priorização de requisitos vai te ajudar a entender o que seria um MVP. Quando a gente fala em MVP, é o mínimo viável daquele produto. Então, a versão mais enxuta que você pode fazer daquele produto para validar ali com o mercado, que é uma coisa muito poderosa, né? E isso acontece bastante. As pessoas chegam com aquela ideia mirabolante de aplicativo, quando na verdade elas querem resolver um problema pequeno, e grande parte dos requisitos não são necessariamente necessários para a resolução daquele problema. Identificando isso e priorizando, você consegue pensar em uma solução viável de ser desenvolvida muito mais rápido para validar se faz sentido ou não aquele produto. Então, na etapa anterior, o ideal é que você saia com uma lista de todos os requisitos que o sistema precisa ter. O sistema eu preciso cadastrar os produtos, eu preciso ter um carrinho para poder fazer checkout, eu preciso ter integração de pagamentos, eu preciso ter o controle de estoque, todos os requisitos que precisa ter aí para o seu projeto. No caso da loja virtual, eu tô falando aqui, né? Mas você vai adaptar isso para o seu contexto. Já na priorização, a gente pode utilizar um método que a gente chama de Moscou para você entender o que faz sentido ou não, o que é fundamental e o que é supérfluo ali e o que realmente não precisa ser desenvolvido, que na verdade vai estar adicionando mais complexidade do que trazendo algum valor para o produto. Dentro dessa sigla ali, a gente começa pelo must have, que são as funcionalidades essenciais. No caso dessa loja, eu preciso cadastrar os meus produtos, eu preciso conseguir vender, ter integração com o método de pagamento e tudo mais. Isso é o fundamental, é o básico para o meu e-commerce funcionar. Should have, que seria importante, mas não é fundamental, né? O meu projeto funcionaria sem isso. Nesse caso, poderia ser a opção do cliente pagar no Pix. Não que isso vai bloquear a existência da sua loja virtual, mas é algo interessante para a jornada do usuário. Então, eu tenho uma opção a mais de pagamento. Isso é importante ali para o meu projeto, pensando no sucesso do produto, né? Não é essencial para a resolução do problema, mas é importante quando a gente pensa no sucesso do produto. Também tem o could have, que é o desejável, né? É uma feature que ela não é essencial, mas seria bom se tivesse. Um exemplo disso seria, por exemplo, login com rede social. É super conveniente você cadastrar uma plataforma utilizando a rede social, que você não tem que criar mais uma conta e lembrar ali mais uma senha. Mas isso pode ser um adicional, não necessariamente precisaria entrar na funcionalidade core ali do problema que você está resolvendo. E o won't have seria algo que não seria necessário agora, isso pode ficar para depois, alguma funcionalidade ali que é interessante, mas não é necessário ou exige um esforço muito grande para a recompensa que ela vai trazer naquele exato momento. Definindo os requisitos e priorizando esses requisitos, você consegue entender os escopos diferentes que você tem para esse projeto. Por exemplo, a fase inicial seria ali o fundamental, né? Então você consegue definir o que precisaria ser feito primeiro ali em termos de implementação. Se você já trabalha em algum time de programação, você sabe que tem a etapa de refinamento ali, né? Que a gente tem o refinamento, a quebra das histórias, quando a gente fala em desenvolvimento ágil, e aí nas histórias tem cada especificação. Esse é o momento de documentação, depois que a gente teve ali a
análise de requisitos. Então, a partir dos requisitos, a gente conseguiu identificar o que precisava ser feito e a gente quebrou isso em passos ou histórias que estão especificadas tecnicamente. Nesse sentido, você pode também criar diagramas para ajudar e ficar mais visível ali, você entender melhor como seria a implementação da solução. Um exemplo aqui de uma quebra de história, nesse caso do e-commerce, seria assim: eu como usuário, eu quero poder pesquisar no site e encontrar produtos com facilidade. Eu estou descrevendo uma necessidade, um problema a ser resolvido. A partir disso, eu consigo fazer ali a quebra técnica, né, de tudo que precisa ser implementado para que isso aconteça. Nesse caso, eu preciso ter algum recurso dentro do meu site de busca, né? Então, seria em torno da implementação da busca ali do e-commerce. O próximo passo depois da documentação é validar isso com o cliente. Então, é você validar se realmente aquilo corresponde às expectativas que ele tem depois que você quebrou tecnicamente, porque o próximo passo seria justamente a implementação. Depois de você ter tudo refinado, quebrado, especificado, é a hora de começar a desenvolver. Então, a verificação e o alinhamento é fundamental para que você entenda as expectativas e seja assertivo ali no desenvolvimento. Agora, uma dica bem importante, mais avançada aqui quando a gente fala de análise de requisitos, é entender requisitos que não são funcionais, digamos assim. Requisitos que são mais técnicos. O que não é um requisito funcional? Um requisito funcional é justamente aquilo que a gente estava falando. Eu, como usuário, eu quero poder pesquisar produtos. Eu, como usuário, eu quero poder pagar através da plataforma. Eu, como usuário, eu quero poder salvar os produtos que eu gostei numa lista de favoritos. Esses são requisitos funcionais aí do nosso sistema. O que seriam requisitos não funcionais que você também precisa levar em consideração? Um requisito não funcional seria em relação à performance, por exemplo. O sistema ele precisa aguentar simultaneamente mais de 1000 usuários acessando ao mesmo tempo, né? Porque eu vou de repente divulgar esse e-commerce, vai ter um grande acesso, eu estou investindo em um grande tráfego para acessar ali o meu e-commerce. Então, nesse caso, você precisa pensar o seu sistema para suportar esse número de acessos simultâneos. Outro requisito não funcional seria de segurança. Vamos supor que o seu sistema ele precisa estar em conformidade com alguma lei específica e que os dados precisam estar criptografados, digamos assim. Não é uma funcionalidade, mas é um requisito não funcional que é importante ali na implementação. Então, a dica que eu dou é você não só pensar nos requisitos funcionais, que normalmente é o que a gente pensa, mas também pensar nos não funcionais, que também vão ser importantes ali na tomada de decisão. Agora, dando uma dica legal que facilita bastante você visualizar ali essa questão de necessidade de projeto, é você utilizar ferramentas de UML para poder desenhar os casos de uso do seu sistema. Tô aqui com um exemplo e a gente consegue entender o quanto isso ajuda, né? Assim eu tenho os níveis de acesso, os tipos de usuários e quais são as ações esperadas para esses usuários, quais são os casos de uso desses usuários ali no meu sistema. Essa é uma forma muito inteligente de ter uma visão macro dos problemas que precisam ser resolvidos, até de perspectivas diferentes, de usuários diferentes. A partir disso, fica muito mais fácil você refinar esses escopos, né, e quebrar tecnicamente cada funcionalidade que é esperada a partir do caso de uso de cada usuário. E outra coisa bem legal aqui, tem como você testar requisitos, isso mesmo, né? É isso que a gente faz com protótipo. Você pode criar um protótipo e validar isso com o cliente. Isso é muito usado no desenvolvimento, que é o que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade. Eu, quando era freelancer, inclusive, eu fazia bastante essa questão de prototipação, tá? Porque você consegue validar o fluxo, você consegue validar um pouquinho das funcionalidades, e isso é muito importante para que você consiga chegar no design final, né? E evita muito retrabalho ali na frente e valida se realmente é aquela solução que o cliente está esperando. É claro que nem sempre você vai ter a possibilidade de ter essa etapa anterior de teste, de requisitos em si, de prototipação de fato, mas é algo muito interessante de se pensar e te ajuda a validar se realmente aquele produto faz sentido. Tem muitas pessoas que ao invés de desenvolver, fazem protótipos para entender até que ponto faz sentido desenvolver a solução. Até protótipos interativos com um pouco de funcionalidade, utilizando low code, né? Tem muita gente que cria esses MVPs, esses protótipozinhos para entender se faz sentido ou não implementar. Então, é uma alternativa que você pode ter. Então, assim, se você quer ser um programador acima da média, que não só vai escrever código, mas que vai pensar na solução que você está entregando e principalmente no sucesso dessa solução, você precisa entender sobre análise de requisitos. Não só isso, a partir do momento que você for subindo de senioridade ali, vai ser muito esperado que você tenha essa capacidade. Quando a gente fala de problem solving, resolução de problemas, a análise de requisitos
requisitos, ela é fundamental. Então comece a trabalhar e a exercitar isso, principalmente se você for freela. Isso aqui vai te ajudar demais ali a definir escopo de projeto e evitar cair em cilada e desenvolver softwares que realmente tragam retorno aí para os seus clientes. Não deixe de comentar o que você achou desse conteúdo. Se você tem alguma dificuldade quando você está fazendo análise de requisitos, se você tem alguma história para contar, não deixe de comentar. Agora, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. O comentário que eu vou ler é do Diogo. Ele disse: opa, no início do vídeo você comentou sobre a expertise que nós devs temos e a tradução disso em resultados para o cliente. Mas na prática, como saber o valor que estamos entregando de fato para o cliente? Como o vínculo de um freela por muitas vezes beira a informalidade, o cliente geralmente, e nem tem o dever disso, não fala sobre os ganhos que obteve e pretende obter com aquilo. Onde que eu quero chegar? Às vezes você está pensando em precificar um aplicativo ou software para um cliente em 10, 12k e pode ser que ele recupere quase todo o investimento no primeiro mês de operações. E em poucos meses todo o lucro será praticamente líquido. Muito bom vídeo, com certeza me passou várias noções que eu estava buscando sobre precificação e chegou na hora certa. Bom, tem algumas formas de você medir isso, principalmente com os dados que nós temos acesso como desenvolvedores. Você falou ali de aplicativo, né? Quando você publica um aplicativo na loja, você tem métricas, né, de como esse aplicativo está performando, quantos usuários tem. E você como desenvolvedor, normalmente o que acontece, né, por exemplo, eu desenvolvi um aplicativo, o cliente ele continua comigo, né? Por mais que assim seja um desenvolvimento pontual, pelo menos nos primeiros meses ali de entrega do aplicativo ele vai precisar de alguma correção, né? Isso é padrão quando a gente fala em contrato freelancer. E aí nesse momento, como você está trabalhando no projeto, você vai ter acesso a esses insights ali dessas plataformas que podem te ajudar a entender o valor que você gerou nesse sentido com aquele produto. Mas não só isso, tá? Eu gostava de fazer essa reunião de acompanhamento. É uma boa prática. Não que você vai perguntar quanto você está ganhando com o produto que eu fiz. Não assim, sabe? Mas, por exemplo, pedir o feedback mesmo. Ah, como que foi o lançamento ali do site, né? Você conseguiu o que você queria, né? Você conseguiu aumentar suas vendas, né? E aí nessa, muito provavelmente o cliente vai falar: não, foi muito legal, a gente teve muitas visitas, né? Sei lá, no primeiro dia foram mais de 20 pessoas que entraram em contato, ou aumentou 10% ali no faturamento. Você não vai saber exatamente o faturamento, mas algumas informações e algumas métricas você vai entender o impacto que aquilo teve no negócio do cliente. Então, essa reunião de acompanhamento depois de você entregar um projeto, ela não só passa uma visão para o cliente que você se importa com o que você entregou, mas também pode te ajudar a ter esses insights ali para entender de fato, a precificar melhor o seu trabalho. Muito obrigada pelo seu comentário. Agora, assim como é de costume, eu vou indicar outros dois conteúdos para vocês maratonarem aqui no canal. Um desses conteúdos vai ser justamente o vídeo que ele comentou, que é quanto cobrar por um freela. É um conteúdo atualizado que eu trouxe sobre precificação. Espero que você curta esse conteúdo. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. Agora você se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo e a gente se vê toda semana. Bora lá!